Olá, eu sou a doutora Nadine Vandresen, dermatologista em Brusque. Estou aqui com a doutora Caroline. Olá, eu sou a doutora Caroline Leal, ginecologista e faço parte aqui do grupo NV. Carol, uma queixa muito comum nas minhas pacientes é que depois dos 35, 40 anos, elas têm muita dificuldade em ganhar massa magra, apesar de mesmo malhando todos os dias, é mais difícil do que antes, e de perder peso. Como os hormônios, todo mundo aí, nós estamos passando por isso, né? Mas vamos explicar para eles como os hormônios podem estar piorando esse processo. Nadine, essa é a dor da grande maioria das mulheres que nos procuram e é a nossa dor também. Mas o que acontece? Quando nós estamos falando da questão hormonal, o estrogênio, por exemplo, ele é responsável pela manutenção dos nossos níveis glicêmicos no lugar. Então chega um momento que nós passamos a ter um aumento da resistência insulínica. Isso contribui para o ganho de peso. Além disso, também nós temos uma mudança da nossa estrutura corporal. Então, essa gordura, ela passa a ser acumulada em outras áreas do nosso corpo. Além disso, como a Nadine fala brilhantemente, o estradiol também ele é responsável pela produção do nosso colágeno, né? Além disso tudo, Carol, o estrogênio também é fundamental para manter o nosso colágeno em dia. Então, além da gente começar a acumular gordura em locais que a gente antes não tinha, como a região superior do joelho, na bananinha, aqui nas costas, no abdômen, e não ganhar massa magra, a gente também tem um processo de aumento da velocidade da degradação do colágeno. Então, a flacidez vem com tudo nessa época da mulher que vai entrando na menopausa. Porém, a gente sabe, eu quero que eu explique para eles, quando que a gente tem que começar a se preocupar? Porque a média da mulher entrar na menopausa é entre 45 e 55 anos. Quando que ela deveria começar a ficar atenta a esses hormônios? Se nós formos mais rigorosas e usarmos a literatura mais rigorosa, já nos 35. Mas a média fica aí para a mulher aos 40 estar procurando já manejar e gerenciar esse seu envelhecimento. Então, pessoal, a gente não está falando que toda mulher de 40 anos vai precisar de reposição hormonal. O que a gente está falando é que é muito importante que a sua ginecologista e até a sua dermatologista fique atenta a essas mudanças precocemente. Porque é muito variável. Tem mulheres que aos 40 anos não precisam de nada, já tem outras que antes disso já estão precisando. E não necessariamente a gente vai precisar de todos os hormônios. Às vezes a gente só tem uma queda da testosterona, às vezes a gente só tem uma queda da progesterona. Então, para eles entenderem um pouquinho melhor, Carol, quais seriam os sintomas que a paciente poderia ter, que ela poderia desconfiar que poderiam ser os hormônios? Os sintomas são mais variáveis possíveis, né? Pode começar desde uma irregularidade menstrual, piora dos sintomas de TPM, alteração no padrão de sono, memória, foco, concentração, ganho de peso, como nós já falamos, perda da massa muscular, que essa massa muscular ela vai embora junto com a flacidez, como você mesmo disse. Secura vaginal. Então, assim, os sintomas, tem mais de 75 sintomas descritos na literatura médica que podem estar envolvidos aí nesse momento que essa mulher está vivendo. Lembrando também que a reposição hormonal ela é sempre um braço que nós temos para tratamento e para gerenciamento dessa mulher. Atividade física é inegociável, uma dieta balanceada também, menor consumo de álcool, preservação do seu sono também, né? A prática da higiene do sono também é fundamental para essa fase de vida. E vir aqui para a clínica, porque nós temos também a reposição hormonal, nós temos os protocolos injetáveis e falo da minha dor, né? Da perca de peso que eu também venho apresentando aí desde que eu decidi o autocuidado e cuidar da minha autoestima também. Gente, 75 sintomas é muita coisa. Mas, em resumo, o que a gente quer dizer? Conforme a gente vai envelhecendo, a gente não tem só alterações na visão, né? A gente não olha só que a gente está envelhecendo por fora. O nosso corpo como um todo vai mudando suas características. Então, você deve, pelo menos uma vez ao ano, tanto o seu dermatologista quanto o seu ginecologista, que te acompanham, que estão sempre com você, devem ficar atentos. Pedir um exame de rotina uma vez por ano. E se você começar a perceber que você está muito mais irritada, que você está com dificuldade para dormir, uma coisa assim que saiu muito do que era normal, mesmo que o momento de vida não seja tão difícil, é legal estar pesquisando, porque a gente sabe que essa é uma época da vida também, né, Carol? Que todas as mulheres estão trabalhando muito, têm filhos pequenos, mudou, a gente não é mais aquela mulher que chegou aos 40 anos, os filhos já estão grandes. Eu tenho um filho de 5, tenho 45, tu tens um filho de 8.
Então a gente também está passando por esse processo e a gente sabe que não é fácil. Não, é muito fácil culpar só o estresse, é só o estresse, vai passar. Não, as demandas vão aumentando e a situação só piora e vira uma bola de neve, né? Então é importante que a gente olhe também para dentro, por quê? Porque a menopausa é talvez uma oportunidade que a gente tenha para gerenciar as nossas emoções, para gerar o estresse, os nossos relacionamentos também, e entender que ela é um processo oxidativo, né? Então, tudo que a gente pode fazer para prevenir essa oxidação que acontece é importante. Na verdade, a gente sabe que uma alimentação saudável, prática de atividade física, o sono são cruciais na nossa produção hormonal. Não adianta a gente ficar também repondo hormônio e não dorme, fuma, bebe, come mal. Você está se contradizendo, não é? E uma lembrança também, para toda essa reposição acontecer, o intestino precisa funcionar. Com certeza. Né? Então, mais uma vez eu falo assim, é uma cascata e um conjunto. E nós precisamos olhar essa mulher como um todo. Por isso que esse espaço que nós temos aqui, né, que a Nadine trouxe, é tão especial. Pessoal, é isso aí. Então, o Grupo NV, ele foi sonhado, ele foi idealizado exatamente para esse objetivo. Para você ser vista na parte estética, com certeza, mas sem deixar de lado como você está metabolicamente falando. Não adianta você ficar injetando um monte de coisa, fazendo um monte de tecnologia, se seus hormônios estão lá no pé, se você não está dormindo, se seu intestino não está funcionando. Então, aqui, junto com a Carol, ginecologista, junto com a nossa nutricionista, junto com a medicina integrativa funcional, a gente consegue avaliar todos esses fatores aí e te ajudar ao máximo possível. Não existe também um mundo perfeito, né, Carol? Acho que todas nós vamos passar por dificuldades, mas a gente tá aqui para trilhar esse caminho junto com você. Se a gente pode melhorar, por que não? Eu sou a prova disso. É isso mesmo.